Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Pode Falar. Fala aí você, fala tu. Isso mesmo. E olha só, hoje recebendo uma mulher preciosa, eu poderia dizer, preciosa, uma joia rara. E como ela gosta de falar, uma diamante. Eita, mulher! Essa mulher já foi lapidada por muitas coisas que hoje ela vai falar aqui um pouquinho dessa história e é uma satisfação, é uma honra poder estar dividindo aqui agora esse momento com a Luana Olha, que legal, que Marques. satisfação. Obrigada por esse momento, por esse espaço. Iremos trocar aqui muitas experiências e ideias. E quem sabe muitas pessoas que estarão ouvindo terão a chave liberada, destravada, né? Uau, fantástico! Olha, você falou de chave, né? De essa mudança que acontece nesse caminho. Nós, né, Lu, Sim, nos conhecemos num ambiente de desenvolvimento pessoal. é Um verdade. ambiente que fortalece isso, que faz aquela explosão, digamos assim, né, na mente de ideias, de conhecimentos novos. E eu Sim. queria, para a gente começar, assim, você que hoje passa, quem te acompanha já sabe, você já tem essa imagem, essa mulher, né, decidida, uma mulher que vai em busca dos seus objetivos. Isso fica claro, né, para quem te acompanha ali. E eu quero te perguntar, a primeira pergunta que eu sempre gosto de fazer é o que te levou, Lu, a buscar o desenvolvimento pessoal, Eita, né? vamos lá. Qual foi aí a primeira grande chave? Eu costumo dizer que existe alguma dor, existe algo que incomoda para a gente ir em busca, né? Para a gente procurar esse crescimento. Então, qual foi a sua primeira motivação para buscar o desenvolvimento pessoal? Sibeli, o que eu costumo dizer, na verdade, o que a gente aprende é que pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam. E quando a gente é curado de algo, a gente consegue curar outras pessoas que também passam pelas mesmas coisas, né? A primeira vez que eu tive contato com a inteligência emocional foi com o Márcio Michele, foi no Método Evo. Foi fantástico para mim, sabe? Fantástico. Como? Na época. Eita, é uma história muito longa. Na época, eu tinha um relacionamento, eu fui extremamente apaixonada por uma pessoa no qual eu vivia pisando em ovos. Eu falava assim, meu Deus, eu ando chorando muito, eu tô sofrendo muito. E veio aquela crise de identidade. Eu falei, eu preciso me encontrar, eu preciso me entender e eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Não está certo, eu tô chorando, eu tô triste. Tá assim, um mix de sentimentos. E hoje eu entendo perfeitamente. Naquele momento, eu tinha uma identidade destruída, né? E quando eu fui identificar isso e quando eu realmente concluí que o tanto que buscar conhecimento me fez bem. Uma vez eu fui para uma terapia, uma psicóloga, e comecei a contar as coisas que estavam acontecendo ali naquele relacionamento. E na minha segunda sessão, que ela já entendeu o que eu estava passando, que ela entendeu sobre, principalmente, que eu não tinha amor próprio, porque a imagem que foi me passado ali, eu consegui entender perfeitamente sem ela dizer uma palavra. Tinha dois bonequinhos. Tinha um menino, aqueles bonequinhos de massinha. Sim. Tinha um menino e tinha a menina. O menino, ele era completinho, tinha a cabecinha, tinha um corpinho. E a menina, ela só tinha o corpo, a cabeça dela estava no corpo do homem. Quando eu olhei para aquela cena, eu passei 1 hora da minha terapia chorando. 1 hora sem conseguir dar uma palavra. Eu chorava, porque eu falei, eu entendi, eu estou dessa forma. Eu consegui me ver exatamente daquela forma, eu estou errado. Eu não vou conseguir amar ninguém e ninguém vai conseguir me amar quando eu não souber o meu valor e quando eu não tiver amor próprio. Sem amor próprio, eu não vou conseguir me relacionar com ninguém. Aí, Sibeli, foi numa sexta-feira. Naquela sexta-feira, naquela mesma semana que eu tinha ido para aquela segunda terapia, aconteceu algumas coisas nesse relacionamento
E eu passei o sábado e o domingo chorando muito, orando muito, porque estava doendo. Eu falava, eu precisava de tomar uma atitude. E aquela pessoa fez uma viagem naquele final de semana, porque ele disse que não estava bem, tantantã. E quando ele voltou, ele falou que queria conversar comigo. Quando ele falou que ele queria conversar comigo, eu falei, fulano, aquela conversa que a gente tínhamos para ter na sexta, a gente não precisa mais conversar. Tá tudo bem, você não precisa de me explicar o que aconteceu ou o que houve. Hoje você tem seu destino liberado. E aí eu falei para ele, não é nada sobre os teus comportamentos, não é nada sobre o que você fez. É porque para mim conseguir me relacionar com alguém, eu preciso me amar primeiro. E aí, Sibeli, eu tive que... Naquele momento eu entendi, hoje eu me amo muito mais. Por quê? Porque você ter um sentimento por uma pessoa e você ter que romper aquilo para você se tratar foi por amor próprio, né? Nossa. Mas eu não iria... Mas, assim, eu entendo tudo o que estava acontecendo. De fato, o relacionamento não iria dar certo. Hoje eu entendo plenamente pelos meus princípios, pelos meus valores, pela minha visão de vida. A pessoa é uma pessoa também maravilhosa, muito legal, mas a gente tem visões e pensamentos diferentes, né? E tá tudo bem. Eu tenho muita gratidão por essa pessoa nem sabe, mas assim, tenho muita gratidão porque foi através de uma dor que eu procurei o meu amor próprio. Nossa, né? Que fantástico, Lu, É. porque eu sempre falo que quando eu comecei no desenvolvimento pessoal, eu tive um método, né? Eu costumo ter métodos, sempre tive, até mesmo antes de ir em busca do desenvolvimento pessoal, eu tinha algumas estratégias, digamos assim, para minha mente. E eu tinha um método que eu denominei Visão 3D. Visão 3D. Que o primeiro D, quando você visualiza a sua dor, as suas dores, o que te incomoda, o que de fato não tá legal para você. Sim. O segundo D é qual a decisão que você toma sobre essas dores. Uhum. E o terceiro D é o que você deseja, o desejo. O que eu desejo transformar, como eu quero estar, quem eu desejo ser, para você identificar o que de fato vai ser esse processo quando você se livrar dessas dores. Verdade. Então, você falando aí, eu consegui ver nitidamente, né, as dores, a decisão que você tomou. Sim. De olhar para a sua vida, para o seu amor próprio e o que você desejava. Você não gostaria daquele relacionamento, você não queria daquela forma. Sim. O que você queria estava além daquilo ali. Primeiro se amar, para depois amar o outro. Então, você falando, ficou nítido para mim. Aí, depois disso, eu falei, eu preciso de me entender. Eu preciso de recuperar a minha identidade, eu preciso do meu amor próprio, eu preciso da minha base, que é Deus. Só que eu fui entendendo com o passar do tempo, na inteligência emocional, eu costumo dizer para você que a inteligência emocional, ela me trouxe Deus, a minha base. Através da inteligência emocional, eu consegui me conectar de verdade com Deus. Porque eu tinha muita dificuldade. Na verdade, foi assim, a minha vida inteira, eu sempre estava presente dentro da igreja, fazia minhas ações. Eu fui catequista por uns 10 anos dentro de uma comunidade muito carente que foi dentro do Lago Azul, na Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, como eu já trabalhava em banco na época que eu era catequista, eu tinha condições de oferecer o melhor para a minha turma, assim. No entanto, que eu lembro que tinha uns aluninhos de outras turmas que queriam, eu quero ir lá para Tia Luana, que eu levava bolo, levava coisas, tentava fazer aquelas aulas, aquele pouco ensinamento ali, sim, que era só 1 hora a cada sábado, sim, tentava fazer aquela aula ser a melhor para eles, né? E aí, quando eu fui procurar esse mundo de inteligência emocional, eu me apaixonei. Aí eu descobri um mundo de possibilidades, né? Nossa. Que é o que o Márcio sempre ensina pra gente. Sim. E aí eu fiz a minha primeira formação em coach, foi com o Márcio, que eu entendi muito. E eu entendi também coisas que aconteceram na minha infância. Porque quando você faz uma formação de inteligência emocional, você entende sua vida dos 0 aos 12 anos. Porque o adulto, ele é o que aconteceu dos seus 0 aos 12 anos. E eu entendi que muitas coisas também aconteceram na minha vida dos 0 aos 12 anos. Sim. Como você estava falando no início, né? Que é um diamante lapidado. Eu estou sendo lapidada todos os dias, todos os momentos. Eu falo, Senhor, eu sei que eu errei, eu compreendo,
peço perdão, vou e peço desculpa também, porque não é porque a gente está no mundo de inteligência emocional que a gente tem o conhecimento que todos os dias a gente consegue fazer o certo, mas todos os dias eu tento ser a minha melhor versão. Nossa. E fui fazer a minha formação. Quando eu fui fazer a formação, eu entendi mais profundo ainda o que acontecia comigo. Sibeli, eu não procurava um namorado, eu procurava o pai que eu não tive. Eu fui criada com o meu padrasto, eu tive uma figura de um homem dentro da minha família, que ele sempre foi muito provedor, ele sempre se preocupou em trabalhar para dentro de casa ter, mas ele nunca me deu carinho e ele também não era o meu pai biológico, mas assim, sempre respeitou a minha mãe, então eu sei o que é um relacionamento, né? O meu padrasto, ele convive com a minha mãe desde que eu tinha 5 anos, eu nunca escutei de vizinhos, de ninguém, olha, seu padrasto fez isso com a sua mãe, olha, o seu padrasto desrespeitou sua mãe, nunca, nunca, nunca. Então, eu sei que existe casamentos valiosos, respeitosos, né? E eu buscava em relacionamentos o pai que eu não tive, que embora o meu padrasto, ele era presente, ele era provedor, mas ele não me dava carinho, não me dava atenção que realmente um pai, a gente nunca foi de se abraçar, de se beijar, do eu te amo, então acho que eu acho não, tenho certeza, eu senti muita falta dessa fase, desses momentos, né? Então eu procurava, porque eu tive um abandono, né? Nossa. Meu pai, ele foi muito distante, e quando eu lembro, Sibeli, quando eu tinha 5 anos, eu acho que eu já contei isso assim umas 3 ou 4 vezes. E, inclusive, as outras 2 vezes que eu falei foi em podcast, né? E quando eu tinha 5 anos, o meu irmão tem um irmão mais velho e ele me levou para Goiânia, porque meu pai morava em Goiânia. Quando ele me levou para Goiânia, Sibeli, eu ficava assim, meu Deus, quando eu encontrar meu pai, eu vou sair correndo, eu vou abraçar as pernas dele, vou gritar, meu pai... Quando eu saí correndo, que a gente chegou em Goiânia para abraçar, eu e meu irmão, para abraçar o meu pai olhou para o meu irmão mais velho e falou assim, Fábio, quem são essas crianças? Cibele. Nessa hora, eu senti vergonha pela fala dele. E eu nunca falei isso para ninguém, e nem quando eu voltei dessa viagem, e minha família, minha mãe. E como foi a viagem? E a coragem que eu não tinha de falar assim, meu pai não me reconheceu. Porque eu achava que ele iria reconhecer, porque quando ele nos viu, passa 2, 3 anos, a criança muda muito, né? Sim. Então, eu já tinha mudado bastante. E eu fiquei tão frustrada. Aí eu olhava, assim, bem criancinha, assim, para ele, e falei, como que um pai não reconhece um filho? Nossa. Sibeli, eu fiquei com vergonha pelo outro. Essa foi a vergonha que eu senti, sabe? E daí, depois de muito estudo, muito entender coisas que aconteceram na minha vida, eu entendi que muitas vezes eu não busquei em um relacionamento, um namoro, eu busquei em um relacionamento o pai que eu não tinha, o carinho, a proteção, sabe? Nossa, muito interessante você falar isso, Lu, porque eu sempre imagino uma árvore, quando eu falo do desenvolvimento pessoal, e nós, como seres humanos, nós somos uma árvore. Então, tem frutos dessa árvore, que talvez uns são bons, outros ruins. Frutos ruins, por exemplo, como você falou, não consigo me relacionar, não, talvez sou explosiva, talvez não consigo me relacionar com amizades. Os frutos. Vamos falar que tem frutos bons. Nossa, eu sou uma pessoa empática, frutos bons. Mas outros frutos são ruins. Sim. E esses frutos, eles têm raízes. Sim. E essas raízes, elas vêm de tudo que a gente viu, ouviu e consecutivamente sentiu da infância. Sim. Na verdade, desde quando a gente estava lá no ventre, né? Ali no útero da mãe, isso daí já faz mudar as suas percepções de construção e de todos os resultados que você vai ter na sua vida. Então, imagina você ter todas essas experiências que muitas vezes vão ter dores, muitas vezes vão ter algo que pode ter te traumatizado e você ter consequências disso na sua vida. Então, como a gente aprende, né? Tudo que você ouviu, sentiu até os seus 0 a 12 anos, eles formam ali as suas crenças, formam tudo que você talvez vai viver depois dali. Sim. Então, quando você me
trouxe isso, né? Eu imagino como foi essa experiência para você de ouvir, né? O seu pai, que é uma figura de autoridade ali. E o que você fez depois, Lu? Depois que você teve essa consciência, porque o que eu entendo, a maioria das pessoas não tem, elas demoram um tempo para ter essa consciência do que causa esses frutos ruins da vida dela. Então, qual foi a sua... Ô, Cibele, o que eu mais, assim, principalmente em questão de mulheres, eu vejo muitas mulheres passando por isso que eu passei. E quando elas começam a me contar, eu falo bem assim, qual foi o tipo de relacionamento que você teve com seu pai? Eu já consigo entender tudo ali, sabe? Sim. E eu tinha aquilo comigo, Cibele, assim, eu vou mostrar para o meu pai. Olha só, eu tinha uma motivação, mas uma motivação errada, que era uma motivação de dor. Sim. Eu vou mostrar para o meu pai que eu não preciso dele. Eu vou mostrar para o meu pai que ele vai ter muito orgulho da filha que ele, tipo assim, foi muito ausente. Então, eu tinha um motivo errado para mim querer ser profissionalmente, para mim ser uma mulher provedora. Então, eu comecei a buscar. Assim, de muito tempo, eu sempre fui muito ambiciosa nessa área de crescer, de ter as minhas coisas, de alcançar o meu espaço, de ter aquilo, né? Porque nós nascemos para ter uma vida em abundância. Sim, Só que eu tinha um motivo errado. Eu queria. E motivação quando meu errada. pai faleceu, eu tinha 20 anos, eu já estava no banco. Aí eu pensei, eu falei, isso naquela época, eu nem fazia inteligência emocional, mas eu falava, nossa, eu não tive tempo para mostrar para meu pai tudo que eu tenho que realizar. Nossa, caramba. Quando eu parei, eu falei assim, eu falava, eu vou mostrar, eu vou fazer, eu não vou depender dele, eu vou fazer minha faculdade. E aí e depois, quando ele faleceu, eu fico com essa reflexão, né? Eu tinha um motivo errado, porque a gente não tem que fazer para mostrar para o outro ou para querer provar para o outro a sua capacidade. Então, a minha crença de capacidade, né? Você tem que fazer porque você é capaz, porque você merece o melhor. E eu sou a única pessoa responsável por conquistar o meu espaço, né? E hoje eu mexo com moda masculina. Empreendo no ramo de moda masculina, são tantas coisas. Com certeza. E, na época, o que me motivou, né, Cibele, a mexer com o ramo de moda masculina foi porque eu havia pesquisado o que tinha para mulheres, o que tinha para homens, ou qual que era a necessidade das regiões. E, na pesquisa, 70% do comércio era voltado para mulheres. 15% apenas para homens e o restante nos mix, eu falo no ramo da moda. Então, eu comecei a empreender, né? Eu trabalhei no banco durante 9 anos. E quando eu saí do banco, eu saí por conta da política. Em 2016, eu participei de um processo político, né? Eu participei da eleição do Novo Gama em 2016 e quando acabou as eleições, eu entrei em contato com o jurídico sabendo se eu poderia. Eles falaram, sim, qualquer pessoa pode representar um bem comum de uma sociedade desde que não traga a política para o banco. E assim eu fiz. Mas quando acabou a política, eu fui desligada por conta da política. Então, eu sofri muito, tive muitas dores, porque eu falei, meu Deus, porque eu entrei na campanha nos 15 minutos do segundo tempo, né? Que fala bem ali acabando, ou os 45 minutos do segundo tempo, a frase, o ditado, né? Sim. E eu já sabia que para ganhar uma eleição tinha que trabalhar muito tempo antes, mas eu precisava de ajudar o meu partido. Em 2014, 13, mais ou menos, eu comecei uma pós-graduação de Ciências Políticas. Eu sempre fui apaixonada por política. Desde criança eu colecionava o santinho dos políticos na rua, sabe? Colecionava os santinhos, assim, ficava olhando as propostas, observava quem era inteligente, então, quem não era. Lu, então, peraí. Falou do seu empreendimento, você como empresária, né? Lá na Diamond Seven, Léo é seu cliente, hein? É verdade. Léo é seu cliente. Falou da política. Primeiro, então, quero saber o que... você falou que desde a infância você já tinha essa motivação, você já gostava. Eu amava. E o que era? O que brilhava os seus olhos? Que com certeza Pronto. até hoje brilha, né? O que brilhava os meus olhos é porque eu sempre vi... Eu acredito que a política ela é o maior meio de transformação para ajudar pessoas. Quando as pessoas querem usar a política para o bem...
você está no caminho certo. E eu sempre falei, desde muito nova, eu falei, Senhor, me coloque no meio de pessoas em que eu possa fazer a diferença e que eu possa ajudar. Lu, e como fazer antes de você continuar, como fazer ter essa diferenciação de identificar quando um político está fazendo algo para o bem ou ele está querendo só se aproveitar ali? Como você hoje leva essa mensagem? É assim, a política ela é um meio. Tem pessoas que estão entrando por oportunismo, né? Que são pessoas que fazem compra de votos, são pessoas que têm muito poder aquisitivo financeiro, que entra e vai fazer e vai conquistar o seu espaço por realmente conseguir pagar ali todo mundo, né? E tem pessoas também do bem que querem entrar na política, que têm capacidade, que não estão ali para fazer apenas compra de votos, porque a maioria é dessa forma, e as pessoas estão ali para realmente pegar aquela política e transformar em coisas boas, projetos bons, ajudar pessoas. Mas hoje o meu principal objetivo dentro da política, por que eu hoje estou novamente como pré-candidata dentro da política? Porque eu me apaixonei por inteligência emocional, saúde mental, que é a saúde emocional, e que através da inteligência emocional eu consegui enxergar um mundo de possibilidades. Primeira coisa que foi construído dentro de mim foi a minha identidade, saber quem eu sou, né? Não é sobre o que temos, porque hoje a gente vive num mundo de comparação, que as pessoas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e as pessoas precisam ter para elas se sentir aceitas, e não é sobre isso, né? Sim, então, ela me deu um mundo de possibilidades que hoje você conversa com as pessoas reclamando, com problemas, e muitas vezes aquelas pessoas não estão com o problema que elas acham que estão, elas estão com um problema emocional, questões passadas, uma chave que precisa ser virada, um perdão, né? Sim, então, sim. trabalhar com essa área vai ser o meu principal projeto. Sim. Eu levanto a bandeira amarela, sabe? Porque a bandeira amarela já diz, ela é amarela, ela pode ficar vermelha. Quando eu fui para Dubai, na maestria, nós fomos para o Museu do Futuro e lá eles falavam que em 2030 a previsão para o Brasil é que o índice de suicídio ultrapassará o índice de obesidade. Olha Caraca. só. Então, o que acontece? Se a gente não conseguir tratar, ajudar as pessoas a serem a sua melhor versão, porque hoje as pessoas não têm controle sobre as suas emoções. Eu estou passando por um problema financeiro, é o fim do mundo, acho que a única solução é me matar, tirar minha vida. Então, as pessoas agem pela aquela emoção daquele momento. Sim, e elas não entendem. Muitas pessoas, né, pessoas que tiraram a sua vida, que eu acredito que se pudessem voltar, muitos teriam se arrependido por saber que aquilo ali iria passar, né? Que tem solução para tudo, né? Sim. Você falou, voltando aqui um pouquinho na política antes, eu tive a oportunidade de ir na Câmara Legislativa receber uma homenagem há alguns meses atrás. E você falou e me lembrei que quando eu até citei lá na plenária que quando era pequena, né, se ouvia muito, eu particularmente também ouvia, e tenho certeza que a maioria das pessoas ouvia isso. Olha, não entra na política não, que você vai roubar, vai enganar as pessoas. E a gente lembrando aqui dos pontos, né, de quando você tem um propósito maior de ajudar as pessoas. Quando você tem um propósito baseado... Eu já ajudo sem estar na política. Exato. Né? Então, quando você tem um propósito baseado nos seus princípios, nos seus valores, que não tem a ver só o que você quer ter, ou só o que você quer adquirir com aquele benefício de estar com as pessoas, se aproveitar, né? Como a maioria das pessoas pensa que é. Mas... pelo que você vai fazer por elas, baseado na sua identidade, como você falou. Você sabe quem você é e como você vai ajudar as pessoas. Então, quando isso fica claro, você se torna político. Sim. Se torna político por querer entender todo mundo e querer ajudar, desejar, de fato, ajudar as pessoas. Sim. Então, isso você falou, eu fui visualizando aqui. Lembrando, assim, voltando ao que eu estava falando da minha infância, que eu sempre gostei, porque eu olhava para os políticos e eu vi o quanto eles tinham o poder de ajudar pessoas. Eu conheci políticos maravilhosos que ajudavam, que faziam acontecer na vida de pessoas que precisavam. Só que imagine você trazendo para dentro da política a inteligência emocional. O Novo Gama, o município de Novo Gama, que envolve 39 bairros, existem bairros ali dentro... Na verdade, todo bairro é muito carente. Mas existe bairro, assim, muito, extremamente carente. Eles não têm acesso
a um conteúdo de inteligência emocional, eles não têm acesso a uma imersão, né? Eu me lembro que você tinha me falado algo sobre isso quando a gente entrou em contato, né? Eles Desses não têm. projetos, E aí eu né? pensei, Senhor, eu já aprendi tanto, eu preciso ensinar. Sim. Pronto, aí fiz a minha formação em coach com o Márcio no Método Evo e Uhum. fiz toda a grade Febracis, que, né, Golden Foi lá Belt, onde nós nos conhecemos. do instituição Febracis, que é do Paulo Vieira. Sim. E fiz toda a grade. Sim. Coach, Master Coach, Business, Life, fiz tudo. E teve uns, até que eu costumo dizer, tem hora que a gente não precisa de reprovar a matéria, né? Você pode fazer cursos diferentes. Teve cursos que eu refiz, que eu falo, não, eu preciso aprender mais sobre esse curso. Essa matéria é interessante, esse assunto é interessante. Legal. Só que chegou um momento que o tempo inteiro, quando vem crises de identidade, a gente está, e aí, o que eu vou fazer? Eu preciso de trilhar um caminho, e foi o caminho que eu me encontrei, sabe? Sim. Eu me encontrei, me identifico muito, porque, assim, desde muito nova, eu gostava de ouvir as pessoas, Sim. sabe? Eu gostava de dar uma palavra amiga, eu gostava de incentivar, mas eu não entendo. Hoje eu consigo, além de dar uma palavra motivadora, eu consigo entender a ferida, a raiz. Hoje, eu olho para a Cibele, não é sobre a Cibele, é entender qual o perfil comportamental da Cibele, por que a Cibele fala assim, por que a Cibele tem um ar de alegria, de extroversão. Certeza que o influente, a influência está bem firme no perfil dela. Tem, mas não é o meu perfil. Não é o seu perfil, mas você tem muito. Aqui bastante. No podcast, principalmente. Mas eu sou adaptado, né? Eu sou CDI, você acredita? Nossa! Conforme, dominante, influente. Só que todos os 3 altos. Sim. O único que está mais ali é o estável, Sim. que tem uma estabilidade menor, mas eu sou CDI. Eu falo que eu sou investimento. Sim, CDI. Olha que legal, hein? O investimento. E a gente passa a entender, sabe, Cibele, sobre pessoas, sobre perfil comportamental. Sim. Quando você vê uma pessoa assim, brigando, muito arrisca, que você fala aquela pessoa cheia de defesa, eu olho para aquela pessoa, eu juro que eu consigo ter eu falo assim, Senhor, essa pessoa foi muito ferida na sua infância. Exatamente. Essa pessoa foi muito ferida. Fala. E para ela sentir, ouvir, às vezes ela vai ter que gritar, vai ter que falar alto. Sim. Por quê? Porque para ela ter voz, para ela ter vez, ela precisou também de gritar, porque gritavam muito com ela, sabe? Exatamente. Então, é um mundo de possibilidades, é um mundo, assim, de compreensão, né? Que te traz paz, te traz entendimento. E mesmo que tudo esteja errado, está tudo muito bem. E né? você falando, esses comportamentos, eu, por exemplo, comecei a emergir no desenvolvimento pessoal porque percebi os meus próprios comportamentos, que tinham essas, vamos dizer, eram muito fortes, sabe? E depois que você identifica que são por conta das suas dores, você fala, opa, eu não preciso viver mais nessas dores. Não precisa mais. Eu posso ter outro perfil. Na verdade, não que eu possa ter outro perfil, mas eu posso exercer a minha verdadeira identidade. É quem eu sou. É exatamente igual eu falo. Nós temos o nosso perfil comportamental. O ponto perfil comportamental tem os pontos fortes e os pontos de melhoria. Sim. E todos os perfis são maravilhosos. E outra, nenhum perfil comportamental você precisa pegar nele, segurar nele e falar, eu sou assim. Eu sou assim. Não, você tem os pontos de melhoria para você ser a sua melhor versão, né? Exato. Agora, Lu, me fala aqui. A gente falou aqui desse caminho de desenvolvimento, a política. Outra coisa que você estava falando aqui, eu tive um mentor e ele falava o seguinte, se você não servir, você não serve para nada. Isso foi muito forte para mim. Na época, eu falei, caraca, porque eu também sempre gostei muito de servir. Uhum. Só que o ponto é, quando essa servidão, ela passa também. Ela tem porque tem muita servidão que é aceitação. Eu vou servir, eu vou fazer para quê? Para me sentir aceito. Exato, para serviço, para ser notado. Porque aconteceram coisas na minha infância que a pessoa talvez sofreu um certo tipo de rejeição, que na fase adulta a pessoa precisa fazer para ela começar a se sentir aceita. E não é dessa forma, né? Tem que saber o servir. Exato. Na verdade, todo o excesso,
ele esconde Tem uma uma falta. falta, né? Todo excesso esconde uma falta. E agora, voltando aqui, falamos da política, eu quero saber da Lu empresária lá da Diamond Seven. Como foi esse começo também, né? Como essa transição que você passou, que foi do banco para empresária. Como você começou, né? Quais foram os seus desafios? Eu tenho certeza que também no começo, talvez você tenha tido desafios para começar o seu novo negócio. Como foi para hoje ser aquele sucesso dos diamantes lá, né? Diamantes, né? Então, como eu estava falando, né, Sibeli, eu comecei a pesquisar. Por que eu escolhi moda masculina? Porque 70% do público era para atender mulheres. Eu falava, eu queria fazer algo diferente, mas eu também não quero ser multimarca. Uhum. E aí, olha só como que quando você quer, você vai atrás. Eu falei, eu vou para Goiânia, vou nas lojas de tecido, vou pesquisar, vou nessas lojas de tecido, vou pesquisar. Olha como tudo começou. Eu fui para a loja de Goiânia, eu queria comprar o tecido, mas eu não sabia quem cortava. E depois que eu não sabia quem cortava, eu não sabia quem costurava. Eu não sabia quem estampava. Eu fui para loja de tecido, comprei o tecido. O próprio vendedor me indicou um cortador, que já tinha os moldes, que já tinha os estilistas. E eu comprei as modelagens que eu queria, com as formas que eu queria. Mandei fazer o corte. E o próprio cortador me indicou a costureira, que depois eu fui conhecendo outros cortadores, outras costureiras, porque depois do corte vai para a estamparia, né? Na verdade, que o cortador me indicou o rapaz da estamparia, que o rapaz da estamparia me indicou a moça da costureira. Foi tudo dando certo, se abrindo. Eu fui em quem vendia e através dali eu consegui entender como funcionava esse ramo de moda para você fabricar. Na verdade, eu já fiz um curso de personal stylist, né? Para você entender da alta moda, da alta costura, desde o início, como que funciona. A história é linda, fantástica, de Chanel, tudo assim, sabe? E aí você passa a entender e fala, cara, eu também posso confeccionar as minhas coisas, eu também posso fazer de um modo mais só que casual, né? Não algo nem contemporâneo, mas assim, algo muito do dia a dia hoje mesmo. Então, hoje eu tenho uma marca própria, né, que se chama Diamond. Eu costumo chamar meu bordão do Instagram, olá, diamante, bom dia, boa tarde, né? E por a loja ser diamante, escolhi esse nome pela história do diamante, porque é Diamond 7. Eu tenho uma ligação com o número 7. A história do diamante, ele é transparência, ele é verdade, ele é confiabilidade. O diamante, ele é luz, né? E o diamante também pode ser lapidado. Eu costumo dizer que as pessoas são diamante, eu trato as pessoas como diamante. Por quê? Porque todos nós somos um diamante, mesmo que seja bruto. E ao ser lapidado, quando a gente vai aprendendo, quando a gente vai se remodelando, a gente se torna um diamante preciosíssimo, né? A gente não precisa ser só um diamante bruto. E a questão do 7, que é o número da perfeição, que eu não podia colocar naquela época só o Diamond, porque já tinha no INPI, já tinha um registro, né? Eu falei, então vou botar Diamond. Eu já sabia que era Diamond, né? Aí coloquei Diamond 7, que é na razão social, mas no nome fantasia é só Diamond. Aí o 7 é o número da perfeição, é o número do perdão, perdoar 70 vezes 7, né? É o número da divindade. E eu escolhi o 7, e na verdade o meu número de telefone, né? Afinal é 7777. Eita! O número da minha loja é 7, o número mesmo da loja. Quando eu olhei para alugar o espaço, eu falei, é 7, é essa, moço, vai ser essa. Essa aqui mesmo. Loja 7 e o nome é Diamond 7, né? Gente, que coisa fantástica a história aí do eu escolhi diamante. o nome devido a isso, e por isso que eu chamo as pessoas também de diamante, porque todos nós somos diamantes, né? Nossa, e olha nesse sentido. Olha que legal que eu ainda consigo vê-lo, essa relação do diamante com identidade. Porque o quanto... Uma reconstrução e uma construção o tempo inteiro, né? Exatamente. O quanto um diamante, ele é uma construção, uma reconstrução, uma lapidação. E quando eu vejo identidade, eu falo pela preciosidade. Porque se cada pessoa
perceber na sua identidade o quanto é precioso, você é rico. Então, um diamante, ele passa essa visão de glamour, mas tem algo interno nele que a gente costuma dizer sobre a identidade, que é o quanto você é precioso. Você consegue enxergar o quanto você é Quanto precioso. você é precioso. Tem pessoas, Cibele, que elas estão ligadas no passado delas. E eu costumo dizer, eu falo assim, olha, o seu passado, ele só serve de referência para você ser a sua melhor versão, não para você ser condenado. Sim, então, tem muitas pessoas ali. Eu falo, tem muitas pessoas, porque eu era uma dessas pessoas que estava ali sempre preocupado com o que as pessoas iriam falar, com o que as pessoas iriam pensar. Era uma preocupação tão grande que eu nem vivia, né, com essa questão. E aí, assim, sabe, quando eu falei, não, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer porque eu sou capaz, eu posso, eu consigo, né? E se aconteceram coisas em um passado, eu não vou ser preso. Ou por falta de uma identidade, que naquele momento tinha uma identidade destruída, né? Sim. E eu entendi também, Cibele, por que eu me relacionava com pessoas com identidade também destruída. Porque atraía, né? Uma pessoa com identidade destruída vai falar, eles não se merecem, eles não se combinam. Se combinam, sim. Porque os dois têm uma identidade bem destruída, É verdade. Né? Eu costumo dizer que quando você vibra numa energia dessa identidade destruída, afinal você veio com todo esse histórico de vida e isso foram palavras, foram situações que geraram energia sobre a sua vida. Então, quando você continua vibrando nessa energia, é impossível atrair algo diferente. Então, será que você vibra na energia de quem tem uma identidade fortalecida, de alguém que sabe quem é, de sabe o que faz e sabe o que quer ter também? Então, quando você ajusta, né? Tem a clareza, na verdade, dessa autoimagem de identidade, quem você é. Essa pergunta, para mim, às vezes eu tô conversando com as pessoas e eu falo assim, se você não me dissesse o seu nome, o que você diria que você é para mim? Sim. E a pessoa, às vezes, se encontra perdida. Hoje eu falo, eu sou filha falar. amada de Deus, sou linda, sou trabalhadora, sou honesta, sou verdadeira, sou fiel. Então, hoje eu tenho uma identidade, tenho princípios e valores inegociáveis, sabe? E essa antes identidade, eu não saberia. você falando aqui falar sobre a identidade gera a clareza do diamante. Você é clara, você sabe o que você é. É claro para você. Antes eu não sabia. Não tem uma visão distorcida. A Cibele, voltando, né, no empreendedorismo que você me perguntou, quando eu fiz o primeira imersão, todos os anos eu faço um Evo e um CIS, um Evo e um CIS. Por quê? Luana, você tá doida agora, todo ano você tá fazendo esse mesmo curso. O pessoal costuma dizer isso também doida? da gente. Não. Eu até coloco lá no Instagram de vez em quando, pessoal... Pra que esse tanto de curso? Gente, é lapidação. Eu faço a coleção de crachás de cada curso eu também. que eu vou. É meus troféus, é minhas medalhas. Somos vencedoras, né? E aí, pra que esse tanto de curso? Porque cada vez que eu vou é uma virada de chave diferente, porque a gente não consegue captar tantas informações, né? Você vai captar a informação que você está necessitando naquele momento. Olha, cada curso novo é como um livro novo. Quem leu aquele livro... Quando vai ler de novo, ele não é a mesma pessoa que leu. Então, um curso novo é exatamente isso. É como ver um filme novamente. Tem situações que você não enxerga. Percepções, né? Exatamente, novas percepções. E aí, quando eu fiz, que eu na verdade, trabalhei ali o ressignificar, de fato, perdoar o meu passado, perdoar o meu pai, perdoar coisas que haviam acontecido, eu juro para você, a minha vida profissional, ela... deslanchou, porque eu achava que o meu mundo profissional era ali no banco. Depois que eu saí, eu falei, gente, a vida fora do banco. Caramba. Né? A vida. E aí, quando eu comecei a fazer, tudo me deu sentido, porque quando eu construí a minha identidade, quando eu trabalhei a minha base, que a minha base hoje é Deus, eu fui trabalhando os pilares da vida, que é os pilares que a gente trabalha ali dentro do método CIS, né? Você tem que trabalhar a família, você tem que trabalhar o profissional, o social, a saúde, que nós somos como um carro. Sim. Um carro tem 4 rodas, se tirar uma, o carro não vai andar com a mesma qualidade. Ele pode até se arrastar, mas andar ele não vai, né? E da mesma forma, se eu
tô bem, eu falo assim, eu sou 100% do meu profissional, mas dentro de casa eu sou uma merda. Eu não sou 100% do meu profissional. Sim. Porque como eu faço uma coisa, eu faço todas as coisas. E eu discutia com isso. Eu falava, gente, mas não tem como. Como eu faço uma, eu não concordava. Uhum. Mas eu entendi que de fato, como você faz uma, você faz todas as coisas. Sim. E por que eu só estava me dedicando 100%? Havia um excesso ali no trabalho, ou havia um excesso em outra área, né? Sim. Então, todo excesso, como você disse, há uma falta. E aí, quando eu fui trabalhar todas essas questões emocional, eu me entendi, me encontrei, me aceitei, que é o mais importante. Sim. E comecei a trabalhar todos os dias incansavelmente, mas tendo tempo de qualidade com todas as coisas. Aí fui ter um tempo para o estudo, ter um tempo para academia, ter um tempo para a saúde, ter um tempo com minha família, ter um tempo para dizer que amo as pessoas, ter um tempo de qualidade com os amigos, né? Sim. E assim vai. E aquilo me deu um norte muito grande para me conseguir hoje ter uma loja aqui dentro de onde a região da loja ela é a maior loja de moda masculina. Nós somos assim um sucesso, uma referência. Todo mundo adora comprar os presentes, as coisas, porque vai com muito carinho, vai com muito cheirinho e todas as coisas assim, eu escolho a dedo. O tecido é da melhor qualidade, eu não consigo comprar algo que eu falo, não, isso daqui não vale R$1. Não consigo. Eu gosto de escolher a dedo tudo que entra assim dentro da loja, né? Então, sim, assim, o segredo foi buscar conhecimento. Tá? Eu não sabia de nada, mas eu fui atrás de tudo. Eu fui atrás de entender tudo, fazer curso, entender sobre gestão, porque nenhum negócio vai para frente se não tiver gestão. Você precisa entender. Você precisa saber qual é o seu melhor cliente. Você precisa entender qual é o seu melhor produto, o que você mais vende, quais os seus custos, sabe? Você precisa entender de custos de receita. Você precisa de entender de tudo ali para você conseguir fazer uma boa gestão e ter sucesso. E aí você tem que... O dono é assim, você vai delegar, porém, você, assim, você sabe do marketing? Eu sei, mas eu não preciso executar o marketing. Sim. Mas eu preciso entender para me cobrar a métrica, para me cobrar, olhar uma arte, saber se aquela arte está boa ou não. Eu preciso vender? Eu não preciso vender, mas eu preciso de treinar as minhas vendedoras. E eu falo que hoje eu prefiro contratar pessoas ensináveis para me modelar, ensinar da forma que eu gosto, do que, às vezes, já trazer alguém pronta ou preparada, né? Nossa, você falou uma palavra que hoje eu enxergo como crucial no gestão. Gestão. E gestão, eu falo da gestão emocional, gestão de pessoas, gestão de negócios. Então, essa palavra ela se encaixa em vários sentidos, porque se você não consegue gerir, vamos começar pelas emoções, você não vai ter bons comportamentos, consecutivamente, você vai ter resultados ruins a partir das suas emoções. Então, estamos falando lá de emoção. E, consecutivamente, isso vai acarretar no relacionamento com as pessoas que você tem. Sim. E, consecutivamente, se você tem negócios, a sua vida pessoal ou a sua vida profissional. Então, gestão é algo que você consegue, quando você consegue enxergar de fato e atuar, porque não é só o saber, é você colocar em prática, né? Não existe sucesso sem gestão. Exatamente, não existe sucesso sem gestão. Perfeito, Lu. Nossa, muito bom. Aí, voltando, assim, uma coisa que eu quero compartilhar com você, que nós estávamos falando, né? Uhum. Cibele, voltando à parte da política, a mulher dentro da política vou dizer para você, é muito difícil. Eu falava, não, vai ser tranquilo. Mas é muito difícil a inclusão ainda hoje, mesmo em um mundo tão moderno, né? A inclusão da mulher na política. Às vezes, se você vai para um evento, aí as pessoas, assim, te olham de um jeito, se você vai arrumada, as pessoas te julgam de um jeito. Então, isso ainda é um desafio hoje, né? É um desafio muito grande, muito grande. Outro dia, eu estava almoçando em um restaurante e aí um rapaz falou assim para mim, nossa, Luana, eu te vi outro dia conversando com uns bêbados lá em um barzinho, e ele falando assim, eu entendi qual foi a fala dele, que eu estava entrando naquele local, que olha o que eu estava me sujeitando para me apresentar para pessoas, tipo, embriagadas, né? Uhum. E aí eu falei para ele, olha, fulano,
não é dessa forma que você está vendo. Aquele ambiente eu já conheço o dono, eu tenho acesso àquele espaço. E vou te falar uma coisa, no mundo político, o seu voto tem o mesmo peso de um voto de uma pessoa que bebe. E hoje, a bandeira que eu levanto é a saúde mental. Aquela pessoa lá está embriagada ou está bêbada, você pode ter certeza, porque exatamente pela essa bandeira que eu levanto. Por quê? Porque aquela pessoa hoje procurou na bebida uma fuga de coisas que aconteceram no passado dela. Então, dentro da política, não é que eu tenho que me sujeitar, mas eu tenho que entrar exatamente para levantar essas bandeiras, ajudar pessoas que estão no álcool, na droga, pessoas que estão ali embriagadas, pessoas que não superaram, sabe, coisas que aconteceram no seu passado. Nossa. E realmente, às vezes, você vai no local, fica difícil, às vezes, assim, tem locais que a gente não quer entrar, porque eu fico, assim, sem jeito de entrar, sem ir, por ser mulher, por estar sozinha, porque muitas pessoas também nem te respeitam, homens, muitas vezes, né? Você vai lá, uma mulher arrumada, bonita, sim, às vezes falta, assim, com respeito, e você tem que ali manter, responder de uma forma educadamente para a pessoa, né, se colocar, se compor e entender que você é uma pessoa que você é de respeito, né? Sim, sim. E aquilo ali fez tanto sentido para mim, sabe? Que, olha, se eu tiver hoje que entrar em um lugar para me conversar com alguém, para me resgatar alguém, eu tô entrando para esse espaço para isso, sabe? Bacana, Lu. Bacana porque aí você tá deixando claro que o seu propósito tá maior. Isso. E você tá entendendo. E dentro da política é isso. A dor daquela pessoa, tá entendendo que ela teve uma condição de vida diferente. Que você é um meio de transformação. Sibeli, às vezes, se você perde um trabalho que você gosta muito, aquilo é considerado como um luto. Tem pessoas que não conseguem superar uma demissão. Sim. E aquela pessoa vai para bebida, vai para o álcool, vai. Hoje nós vivemos em um mundo de comparação. Na internet está tudo bonito. Eu só posto aquilo que eu quero, de fato, mostrar. Sim. Não vou postar os perrengues. Aí tem uma outra pessoa que está dentro de um carro, com depressão, começa a olhar, fulano tem um carro, fulano tem uma casa. Vive em um mundo de comparação. E as pessoas não entendem sobre a sua capacidade de desenvolver para você ser a sua melhor versão. Porque você pode, você é capaz, sim. né? Tem pessoas que perderam, foram abandonadas na sua infância, o pai ou mãe, tiveram ali a rejeição. E aquelas pessoas estão presas no seu passado, não consegue superar, não consegue um emprego. Outra coisa que eu bato muito assim, em cima, que eu preciso muito, e que é uma coisa que eu tenho muito carinho e tenho muito zelo por crianças e adolescentes. Sibeli, uma criança que é abusada, quando ela cresce com diversos transtornos, com diversas crenças de capacidade. Uma menina que ela é abusada na sua infância, ela vai ter dificuldade, muitas vezes, de se relacionar, ou ela pode desenvolver, um exemplo, a prostituição, hoje eu abuso de quem eu quero, ou ela pode se tornar até lésbica, se ela não ressignificar aquilo que aconteceu na vida dela, porque não é sobre ela, e ainda, quem é abusada ainda se sente culpada. Um homem que ele é abusado, ele cresce, ele pode ser ou um homossexual, ou você pode ter certeza que todo abusador, todo o estuprador, vou dizer essa palavra, ele um dia foi abusado na infância dele. Quando cresce, ele tem desejo por aquilo que fizeram com ele. Sim, você falando sobre isso, Lu, a gente precisaria de vários podcasts, né? Mas eu vou retornar aqui. O que me motivou a começar a falar, o Pode Falar, ele tem uma motivação que você estava falando, que levantou a bandeira amarela. Eu tenho um colega conhecido, colega mesmo de fato, que era da mesma profissão, porque eu ainda tenho um cargo público, né? No Goiás. Uhum. E esse colega, eu trabalho com menores infratores, ele trabalha com maiores. Ele se suicidou. Lá do Gama ele, viu? Lá do Gama. E aí isso me chamou a atenção. Na hora que eu vi a foto ali, falei, cara, o que aconteceu? Um amigo nosso em comum. Na verdade, o amigo que eu conheço, que eu vi postando, né? Que é amigo dele. E aí ele falou, você não acredita. Ele se suicidou com a própria arma, porque, né, tinha porte e tudo mais. Entendi. E aí eu falei, cara, nesse dia eu fiquei, sabe, mal. Por quê? Alguns dias, 15, um mês, não sei. Eu sei que eu sempre via ele nos meus stories. E eu não tinha um relacionamento tão próximo.
Quando eu tava com esse outro amigo mais próximo, aí a gente fazia churrasco junto, tava assim, com ele, né? Com esse colega. Mas eu vi ele sempre nos meus stories. Eu, nossa, fulano... E eu nunca dei um oi, tudo bem? Sabe aquela coisa do... Ah, olhei Sei. aqui quem A tá... vida é tão corrida, né? Exato, tô olhando aqui quem me visualizou. E aí me chamou a atenção. Eu lembrei disso. Cara, ele visualizava aqui meus stories. Eu falei... E se eu tivesse falando todo o meu conhecimento, se eu tivesse passando, se eu tivesse exercendo, de fato, tudo que eu acredito. Peraí, eu tenho que botar isso em prática. Eu não posso ficar aqui. Óbvio, a todo momento que a gente passa por pessoas, a gente distribui uma semente de transformação, de desenvolvimento pessoal, de crescimento. Só que o quanto eu posso colocar isso para mais pessoas, muito mais pessoas. E foi isso a minha motivação de começar. Falei, não, já basta, eu vou falar sim. Eu tive 2 amigos. Um amigo, olha só que coisa louca, assim, só pra gente concluir também, né? Sim, aham. Eu tinha um colega, ele conversava assim muito comigo e eu falava de inteligência emocional, disso tudo, e ele confessou pra mim, extremamente rico, multimilionário, bem-sucedido. E ele falou assim para mim, Luana, eu preciso de ajuda. Eu hoje estou no mundo das drogas, estou no mundo da prostituição. E se eu continuar na vida que eu estou, eu vou morrer. Nossa. Eu falava assim, e agora? Como que eu posso ajudar? Ia ter imersão e tudo. Eu falei, Rafa, então você vai fazer esse curso. E conversava, e tá. Aí, um dia à noite, num sábado à noite, conversei com ele um montão, assim, sabe? No sábado à noite, eu falei assim, Rafa, você não tá bem, amanhã é domingo, amanhã é dia de ir pra igreja. Então, faz o seguinte, vai descansar, fica bem, conversa comigo, qualquer coisa que você precisar. E amanhã você tem um encontro com Deus. Repeti aqui na mesa, eu falei, amanhã você tem um encontro com Deus, amanhã nós vamos na igreja, E ele, então tá bom, amiga, quando for amanhã a gente se fala, Aquela noite ele saiu para uma festa. Ele bebeu todas, ele usou tudo que é tipo de droga e saiu aquele chão a quase 300 por hora em uma Porsche. Virou, morreu ele, morreu a moça que ele estava. E aí, assim, né? A bebida, o excesso de álcool, o excesso de drogas, assim, com certeza. Existe uma frase que eu tenho repetido muito. Eu entendi que ele estava querendo uma ajuda, sabe, Cibele? Sim. E quando e até dói assim meu coração, que eu falei, amanhã você vai ter um encontro com Deus. Sim. E no outro dia, eu tenho a notícia que ele estava morto, né? Eu ia falar que existe uma frase que eu tenho repetido muito. Por você não falar, existe alguém morrendo do seu lado. Sim, e ele queria ir para a igreja naquele sábado, Cibele, naquele sábado. E eu falei, Rafa, onde é que a gente vai achar uma igreja aqui hoje? Né? Eu falei, onde a gente vai achar uma igreja aqui hoje? Porque ele estava distante, né? E eu estava em casa esse dia. Nossa. E eu fiquei assim, muito. Porque eu falei assim, se eu tivesse convidado ele para vir para cá, para conversar, para fazer algo. E também você tem uma moça lá no seu prédio, né? Que era uma das minhas melhores amigas, que também se matou. Outra motivação, porque a gente também começou isso. E aí eu senti muito, porque ela era uma pessoa extremamente verdadeira, linda, com um coração fantástico, mas ela tinha uma depressão muito grande, ela tinha uma tristeza muito grande. Caramba. Eu entendia, quando eu passei a entender inteligência emocional, eu entendi o que acontecia na vida daquela pessoa, Lu, sabe? Você bem lembrado, a gente começou um grupo, Clube Insight, o nome, que a gente começou lá no nosso prédio, motivado por conta daquela situação, você acredita? Sim. Aí, eu estava no Porto Alegre? Não lembro qual era a cidade que eu estava. Camboriú, Balneário Camboriú. Pronto, e aí eu falei assim, Marcelinha, eu volto para casa na quarta-feira. Na quarta-feira a gente se encontra. Ela falou assim para mim, amiga, então a gente se encontra, vamos fazer alguma coisa. E ela falou essa palavra para mim. Vamos fazer alguma coisa? Vamos, nem que seja para ir para a igreja. E aí, quando eu cheguei, eu falei, amiga, cheguei, vou fazer isso, vou fazer aquilo, à noite a gente faz alguma coisa. E era 5 da tarde. Nossa. Eu estava fazendo manutenção dos meus cílios e eu conversando com a moça dos cílios sobre ela. Eu falei, olha, ela não está bem, inclusive eu vou encontrar com ela. Quando eu terminei os meus cílios, eu recebi uma ligação do meu amigo só falou assim, você sabe o que aconteceu com a Marcela, né? Uhum. Aí eu falei assim, sei. Ela se matou, né? Eu falei isso.
Tu acredita que eu senti na hora que ele falou, você sabe, né, o que acabou de acontecer com a Marcela? Caraca. Eu falei, eu sei, ela se matou, né? Aí ele foi, porque ele nunca me ligava. Ele ia me ligar para falar da minha amiga. Aham. Nossa. Aí pensa, eu falei, meu Deus, como Olha. a gente não teve a oportunidade de conversar, a gente não teve tempo. Ou seja, é uma bandeira amarela que ela pode ficar vermelha a qualquer momento. Sim, sim. É uma bandeira, né? Então, assim, é uma vida, não tem mais o que fazer, né? O se ele não existe, igual, né? E se, o se ele não existe, é o hoje, é o agora, é o agir. E aí eu não consigo identificar a forma de ter esse despertar de consciência, de mais clareza. Se a gente não voltar, Lu, para parte da roda da vida. E eu ficava me perguntando, eu falei, meu Deus, por que essas pessoas estão me pedindo tanta ajuda? Por que as pessoas estão me procurando tanto? Eles encontravam em mim, muitas até hoje encontram. Eu falei, Senhor, eu entendo hoje que eu vou entrar hoje para o meio da política, não por si a política, porque eu entendo qual que é a função de um político, mas pelo acesso que a política vai me dar. Sim. Sabe? Transformar vidas, entrando dentro de igreja, entrando dentro de escola, entrando dentro de imersões. E não quero ficar só dentro do município. Quero que uma coisa é a Luana, palestrante, outra coisa é a vereadora, vai dar uma palestra aqui na escola. Eu vou ter acesso. Eu vou ter, entende? Olha só, né, o quanto de pessoas vão ter acesso a conteúdo, às atividades, aos nossos checklists diários, o que fazer quando acordar, o que fazer, né, fazer o preparatório, ensinar para as pessoas, mostrar a base, mostrar a identidade, mostrar a roda da vida, né? Sim, o que falar para você mesma quando acorda e não tá naqueles melhores dias. Sim, exatamente, porque você tem que se olhar no espelho, você tem que olhar para você e falar, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou cheirosa, eu sou a melhor mulher do mundo. E começar a falar, né? Maravilha. Lu, acho que a gente vai ter que marcar alguns outros podcasts. Muita coisa, né, para conversar. Muita coisa, mas olha, quero que você deixe um último recado aí da essência da Luana, o que a Luana ela quer passar, independente se seja na sua vida empresária, na sua vida política, o que a Luana quer passar para as pessoas. Deixa um recado aí para essas pessoas. É igual eu falo assim, eu não quero que as pessoas me olhem, a Luana Marques, eu quero que vocês me olhem uma pessoa que vai te ajudar a ser a sua melhor versão. Pode ser como uma mentora, uma palestrante, mas o que eu falo é tenham coragem, né? Inclusive, é uma das minhas frases, né? É preciso coragem para ser diferente e muita competência para fazer a diferença. Então, todos nós somos capazes de ser, sabe, pessoas fortes, corajosas. Eu nasci para vencer, eu nasci para ter a vida que eu desejo. Eu quero que as pessoas entendam isso. O que eu quero passar para as pessoas é que elas podem tudo aquilo que elas acreditam, desde que ela tenha um sonho, um objetivo e ela trace um caminho, um passo a passo. Uau! Gratidão, diamante! Obrigada, uma joia! Diamante. Uma joia aqui, gente. Esse foi... Infelizmente, né? Vamos acabar aqui. Sim. Esse foi mais um Pode Falar, porque eu, Cibele Baldez, comunicadora, palestrante, treinadora, acredito que através da sua comunicação, da sua fala, você pode curar, melhorar a sua vida e também a de outras pessoas. Isso mesmo. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo, diamante.